Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas, com mais um bate-papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. Estaremos hoje com a segunda parte da conversa super interessante com Ituinara Tuxá, que é uma mulher indígena, psicóloga, graduada pela Universidade do Estado da Bahia e membro da ABIPSI, Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos. E também com Samei Pataxó, que é mãe de Karu Verremerri e Nayakaa Pataxó, graduanda em bacharelado e secretariado executivo, membro do grupo de pesquisa PET, Comunidades Indígenas da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e coordenadora do NEI, Núcleo de Estudantes Indígenas. Essas duas mães e mulheres vão continuar a nossa conversa sobre na cultura indígena como se passa a transmissão, como é a ordem dos cuidados e também nessa parte como os preconceitos sofridos pelos índios e por toda a sua comunidade. Vamos lá. Como a Tainá trouxe aí, né? Eu moro na aldeia mais urbanizada, né? E eu acho que uns 7 quilômetros ou menos que isso a gente tem a reserva, onde que é meio que fora dessas tecnologias, né? Onde que o aprendizado da gente é maior. Quando eu fui para Salvador, eu fui estudar, meus meninos ficaram com minha mãe aqui na comunidade. E aí, com 6 meses depois, eles acabaram indo morar comigo, né? E aí, aquela vivência é toda diferente para eles, né? O meu pequeno tinha acabado de completar 1 ano, ou seja, o que ele vivia aqui na comunidade, quando ele viu lá, ele sentiu a diferença. O meu mais velho também sentiu a diferença. Porque aqui você tem a liberdade. Você tem a liberdade de você ter contato com a terra, você subir uma árvore, você tomar um banho de rio, você ser criança. E onde a gente morava, na casa, a gente sabe que cidade grande é totalmente diferente. Você não tem uma terra, você não tem um espaço para você brincar, você não vê uma árvore, você mora num prédio onde é fechado, tem grade, tem portão, tem aquilo tudo, aquela questão toda diferente. E a rotina era totalmente diferente, né? Que é aquela de faculdade, escola, e eles um ficava na creche e o outro na escola. Aí eu tinha que levar um na escola, levar o outro na creche e eu ia pra faculdade. Quando eu voltar, pegar um da creche, pegar o da escola, ir para casa. Aí dava almoço para eles de tarde, era a minha rotina. Na verdade, eles viviam a minha rotina, que não era a minha rotina. Porque a minha rotina não era essa, mas eu tive que me adaptar a essa rotina. E com isso, eu percebi que eles, com o tempo, só vieram. Eu não sei, mas meu menino mais velho ficava chorando: mãe, eu quero ir embora, eu quero ir pra minha casa, eu não quero ficar aqui. E ele até chegou, eu falo que me chantagear, né? A senhora me ama, me leva embora de novo, deixa eu morar com minha avó, e que não sei o quê. Porque a gente vê a falta que isso faz, esse contato que a gente tem com a natureza e com o nosso território. A gente que é grande, eu mesma, eu sinto essa falta. Eu falo, quando eu estou na UFBA, o espaço que você tem ali, quando você encontra todo mundo, é aquela coisa assim, você sente aquela emoção, poxa, a galera tá aqui e tal. Você se sente um pouquinho em casa, mas não em casa. Porque você vê todo mundo conversando, perguntando como é que você tá, como é que fulano tá, e como é que tá a família. E quando aquele momento que tá só você ali, você fica, caraca, quantas vezes eu já chorei, poxa, eu queria estar em casa agora, eu queria estar perto dos meus pais, queria estar perto dos meus avós, queria estar mais próximo dos meus filhos, porque a gente sabe que tem o ensinamento de vó e tem o ensinamento dos pais. Eu sei que o ensinamento dos meus pais, né, que são os avós dele, são melhores do que o ensinamento da mãe, porque já viveram muito mais do que eu, sabe o que passar e como passar, e melhor do que eu ainda, né? Eu falo que até hoje o ensinamento é tão bom que eu tô viva, né? Então é uma coisa totalmente diferente. E em cidade grande a gente vê muita questão também da alimentação, né? A gente não se alimenta adequadamente direito, porque a gente sabe que o alimento que a gente tem na comunidade é totalmente diferente. Você ali, quando eu tô aqui, eu fico rindo quando a gente posta que tá comendo lagosta, caranguejo, essas coisas, camarão. O pessoal tá rica. A gente é rico dentro da comunidade. Porque a gente mora aqui próximo à praia, né? Ou seja, cada comunidade tem uma realidade diferente. Eu mesmo, minha comunidade fica bem. Eu saio aqui, vai uns 5 minutos, eu já tô na praia. Bem próximo mesmo da praia. E aí você chega ali, tu pega uma lagosta, tu pega um caranguejo, tu pega um camarão, tu pesca um peixe, tu come um ouriço. Ou seja, são riquezas que a gente tem na nossa comunidade, não só a caça do mato, mas sim também do mar que a gente tem. Ou seja, é tudo diferente.
É uma forma que a gente tem de ensinamento diferente. A gente pega a criança, vamos ali na praia, você ensina a tirar um ouriço, você ensina a tirar um polvo, que é o ensinamento que a gente tem. Você vai ali na reserva, tu leva a criança no mato, ó, a armadilha é feita dessa forma, ó, isso aqui é tal tipo de planta. Ou seja, é o ensinamento natural que a gente tem na nossa comunidade, que a gente não vai ver em livro nenhum. A gente só vai ver nos livros que a gente tem na nossa comunidade, que são nossos anciões, e que isso a gente vai aprendendo de pai para mãe, de filho, aquele afeto que a gente tem. Não só, tipo, eu aprendo com minha mãe, mas a gente aprende com outras pessoas, com outros idosos, que eu falo que o aprendizado é passado de várias formas na comunidade. Porque fora disso, você tem aprendizado, você acha que é só seu. Não é só seu. Eu vejo muito isso dentro da universidade, né? Você tá ali, a pessoa sabe, ela meio que fica ali, tipo, pra você, você não saber mais que ela tem que saber mais que você. E aqui da comunidade, a gente não tem essa visão. Se é para aprender, a gente tem que ajudar o outro, ensinar o outro da melhor forma. Se aprender melhor que você, tá ótimo. É assim, porque a gente é vivendo e aprendendo, cada um com suas diferenças. Se eu aprendi de uma forma, você aprende de uma forma que talvez vai ser melhor. O ensinamento que eu passei para você, você aprendeu mais do que eu. Então a gente não fica guardado com esse ensinamento, a gente passa da melhor forma para que isso seja levado à frente, não dessa forma de egoísmo, de eu aprendi é só meu. Eu achei muito interessante que a colega Pataxó trouxe, né, falando sobre esse aprendizado no sentido mais individualizante e esse aprendizado do coletivo, que acaba interferindo, querendo ou não, no nosso próprio modo de enxergar, de fazer as leituras sociais. E isso é muito interessante, esse aprendizado coletivo. E aí, partindo novamente, eu sempre vou estar trazendo aqui a noção de território como central, porque é um dos elementos chaves para a nossa cultura, e eu já expliquei alguns dos fatores do porquê. Quando a gente pensa que esses fatores, né, da questão do desenvolvimento dos sujeitos que estão nesse território, principalmente as crianças, a gente pode pensar em falar desse bem viver, bem-estar ou saúde mental, como queiram estar colocando, quando a gente de fato consegue garantir esses direitos sociais, político, institucional, ético, moral. Por que eu trago isso? Recentemente, houveram queixas escolares, e a parente Pataxó pode até falar, caso não seja, mas eu faço parte, né, dessa organização educacional. Eu estou no meio, inserida profissionalmente no meio educacional, e aí conversando com uma pessoa da coordenação da Secretaria de Educação da Bahia, ela falou de um aumento, de um alto índice de crescimento de crianças, adolescentes, pataxós, com processos de violência autoinfligida, né, de mutilação. E aí a gente não só pensar dentro dessa perspectiva do sujeito, mas desse coletivo, que está ligado à questão da vulnerabilidade e da violência que nós, populações indígenas, temos enfrentado, a questão dos conflitos territoriais, né, a questão da identidade, do quanto esses corpos são estigmatizados, tem um alto preconceito em torno da nossa cultura, né, práticas racistas. E se a gente também pegar um exemplo dos Guarani Kauá, lá no norte do país, nós também temos um índice alto entre crianças e adolescentes cometendo suicídio ou tentativa de suicídio. Então, como a incidência, né, dessas questões sociais, políticas, éticas, tem sobre a pessoa, sobre o sujeito, sobre uma comunidade, né? Então, é muito sério tudo isso, né? Não é que está acontecendo alguma coisa a nível macro e é só nível macro. Tudo que acontece no nível macro tem uma incidência direta sobre cada pessoa, sobre a subjetividade,
sobre a vida de cada pessoa, e isso é muito sério, realmente isso é muito sério, né? Samei falou da, da diferença, digamos, né, da imunológica, né, dos povos indígenas, da diferença imunológica para os povos da cidade, enfim, né? Então, assim, como que nesse momento o respeito e a proteção, né, deveria ser muito maior, né, numa comunidade onde a questão imunológica, né, é diferente, né? Eu não diria que é mais baixa ou mais alta, mas é diferente, porque é uma construção de organismo diferente, que está num lugar diferente, com uma natureza diferente, não é? Então, a proteção precisaria ser de outra ordem, precisaria ser o respeito e a proteção a isso, não tem nem... Eu estava lendo que se na população mundial, né, a questão do Covid em relação às crianças e até aos jovens, adolescentes, é muito menor o número, né? E também, quando uma criança ou um adolescente pega, o efeito é muito menos impactante, né, para essas pessoas. No caso das comunidades indígenas mundiais, mundialmente falando, né, isso é diferente. Tem muito mais crianças e adolescentes que são impactados de uma forma mais grave numa comunidade indígena do que numa não indígena. E isso é uma coisa muito importante de ser denunciada, de ser reclamada, de ser realmente gritada, né? Como faz Eliane Brum, né? Porque a gente precisa se responsabilizar por isso. Todos nós precisamos nos responsabilizar por isso. Né? Eu não sei como vocês têm vivido essas situações ou sabido, né, dos seus parentes mais distantes, posso dizer assim, né, de outras comunidades, mas se vocês quiserem falar sobre isso, está franqueada a palavra. Essa questão, né, da imunológica é uma questão histórica, né? Nessa questão do pseudo-descobrimento do Brasil, a gente sabe que muitos de nós morremos por causa justamente dessas doenças contagiosas que os não indígenas trouxeram. Por isso, é importante a gente estar colocando nesse contexto pandêmico a pauta indígena como importante de ser debatida por, historicamente, nós já termos essa vulnerabilidade. Outra coisa está relacionada aos nossos processos de simbolização, os nossos códigos e rituais. Lá para o norte do país, eu não vou lembrar a etnia, mas nossos parentes estavam sofrendo porque 2 mães indígenas perderam suas crianças devido à Covid-19 e não tiveram os seus corpos entregues. Pela questão que a gente sabe, né, do contágio e tudo mais, mas só que o nosso é uma outra lógica, um outro processo que essas mães precisam e têm que enterrar seus filhos. Então, um dos grandes apelos que estavam na internet era que devolvessem esses corpos para essas mães poderem fazer seus rituais, seu modo de elaboração de luto fúnebre, que é totalmente diferente do nosso. Eu ia até falar essa questão, Tainá, que você trouxe, que às vezes é questão muito do ritual do povo, né? Que cada povo tem um ritual totalmente diferente, e até mesmo quando é luto, né? Enterro, essas coisas, tem mães, tipo, que quer realmente enterrar. A gente sabe que até os não indígenas, as mães que não é indígena, tem esse afeto grande de querer enterrar seu filho, de querer ver ali naquele último momento. E a gente sabe que com as mães indígenas é da mesma forma. A gente também tem a questão do ritual, a forma de você entregar o espírito, né? Então, é algo muito sofrido, né? A gente sabe que é algo muito sofrido, e para elas foram sofridas 2 vezes, né? Questão espiritual, questão da perda de um filho. Eu queria, já caminhando, infelizmente, para o nosso final, né?
do nosso bate-papo, eu queria tocar num assunto com vocês, que é a questão do preconceito, né? Porque vocês são mulheres que saíram da comunidade, que enfrentam uma universidade, né? Têm a sua questão profissional, digamos, nesses dois mundos, né? Que estão, mesmo que as duas, né? Sejam representantes, eu diria, né, representantes importantes indígenas nesse mundo não indígena, né? Como é que vocês vivem isso, se viveram, como é que vivem, e que tipo de palavras vocês querem que as pessoas ouçam sobre isso? Olha, Cláudia, eu, assim como a Parente Pataxó, também, quando eu fui fazer minha graduação, eu tive que sair da minha cidade natal, né? Fica a 456 quilômetros de Salvador, e a gente passa por diversos lutos, né? O primeiro foi a saída desse território para um outro território totalmente desconhecido, a ruptura com os vínculos afetivos, a questão da identidade, a questão do não reconhecimento dessa identidade na universidade e assim fazer com que eu me auto-questione essa identidade, né? Porque eu cheguei no universo acadêmico e eu não sabia de fato o que me esperava. Imagine, eu não tinha nem noção, ideia de como é que funcionava a dinâmica na universidade, como eram as relações e tudo mais. E eu fui do jeito que eu sou, nunca escondi que eu era indígena. A gente tem um processo de apagamento da identidade dos indígenas muito grande em questão na urbanização e na própria universidade. Na UNEB, é um processo totalmente diferente do que é na UFBA. Eu vejo muito mais forte essa questão do movimento indígena presente muito fortemente na UFBA do que na UNEB. E logo de início, quando eu cheguei, foi procurar rede de apoio, né? Que são os outros indígenas que estão aqui. E aí a gente conseguiu fazer uma articulação de indígenas dentro da UNEB, formados principalmente pelo curso de saúde. Eu ficava no departamento de educação, né, psicologia, só que por questões internas e eu acho que subjetivas de cada um, essa organização não foi para frente. Me vi novamente sozinha, enfrentando um monte de coisas, inclusive na própria academia, que eu sentia que não contemplava essas questões étnico-raciais, na questão, por exemplo, de disciplinas, eu ficava me questionando, que sujeito é esse que a psicologia toma? Né? Quais são essas realidades? Porque nada, até então, conseguia me tocar. Quando eu fui fazer o TCC, eu queria falar justamente sobre esse processo de apagamento dos estudantes dentro das universidades. Não encontrei orientador. Não tinha professor. Não tinha quem, de fato, representasse, estivesse ali. Acabei falando sobre um outro tema, né, relacionado, aí eu trago minha outra bandeira que eu levanto, né, que é a feminista, fiz falando sobre assistência ao parto, né, a mulher. Tive que, e ainda estou nesse processo de elaboração disso, dessa parte da academia, porque eu me culpo. Por que eu não fiz um TCC, por exemplo? Por que eu não me debrucei em temas, em estudos voltados para a questão indígena? Por que eu não me aproximei dessas literaturas? De fato, eu não via na academia, no curso de psicologia. Então, essa foi uma busca minha, por fora. O máximo que eu encontrei próximo foi, na minha formação, que é social, em processo social, educativo, foi a psicologia social crítica, que eu consegui fazer essa aproximação, essa associação com as discussões que a gente vem falando sobre esse movimento de decolonização ou descolonização. Que aí agora eu estou num processo de busca mesmo, como área metodológica, de prática, de atuação. E aí, nesse movimento, eu sou recém-formada, agora eu encontrei um coletivo de psicólogos indígenas. Estamos compondo, fazendo a primeira articulação brasileira de indígenas
psicólogos. Então, é um momento histórico para os indígenas psicólogos, para a categoria, e acredito que também para o Conselho Federal de Psicologia. Quando a Tainá traz essa questão do preconceito, né? Na UFBA, eu não sei o que é, mas na UFBA a gente tem isso muito grande, né? A questão do preconceito. Não só dos professores, mas também quanto dos alunos, né? Da UFBA. Eu, como curso secretariado, né? Eu não sei, eu falo que secretariado é como se fosse administração, né? Só aos riquinhos. E assim, eu sou de uma forma muito simples, né? Eu sou da comunidade indígena, eu me visto de uma forma simples, da forma que eu acho que para mim está ótimo, que eu tenho que vestir essas roupas, porque se fosse por mim, eu ia para a universidade da forma que eu me visto na comunidade, que é a minha roupa, na verdade. Eu visto fantasia fora da comunidade, e não é minha roupa. E você é vista de uma forma diferente, né? Tipo, você atrai muito os olhares das pessoas. Uma das coisas que as pessoas veem na hora que vê o indígena é bater na boca, porque eu não sei de onde esse povo tira essa ideia de estar batendo na boca. Eu já falei que a hora que eu estiver na rua, que alguém bater na boca, eu vou chegar, desde que eu bato, né? É mais fácil para você aprender, antes de chegar e bater. Muitas pessoas são na forma de ignorância, né? De querer, não sei se é tirar você do sério, mas muitos são da forma, fazem, né? De uma forma da inocência, de alguém que não sabe. Eu chego e falo, né, explico e tal, mas tem gente que insiste, mas você não é índio não faz isso aquilo todo. Você tenta mostrar pra pessoa, ensinar pra pessoa que não é daquela forma, mas a pessoa é tão ignorante que ela quer fazer do jeito dela. E na universidade, eu peguei uma matéria de administração, que primeiro dia, né, eu cheguei, fiquei de boa, cheguei, né, de brinco e tal, e aí o professor perguntou, você é índia? Eu falei, sou. Aí o meu colega chegou e levantou, como é que é lá no Amazonas? Aí eu, não sei, não sou de lá. Aí ele chegou e falou, mas não só tem índio na Amazônia? Eu falei, meu amor, eu falei, essa Bahia toda aqui ao seu redor tem índio. Eu falei, a Bahia todinha, onde você rodar aqui que você for, tem índio. Eu falei, aqui em Salvador tem índio. Ela, mas eu não vejo. Eu falei, vocês têm a visão do indígena? Ou índio pelado, do cabelinho liso, do olho puxado, da carinha de lua cheia? Eu falei, ou vocês têm a visão do indígena de estar vestido trajado? Eu falei, o que define o indígena não é isso, é o sangue. Eu falei, a luta que a gente vive. Eu falei, é o massacre que a gente teve. Eu falei, é tudo isso. Eu falei, o contexto não é só a roupa. Eu falei, olha, nós estamos o quê? No século que nós estamos hoje. Eu falei, não é mais pra gente estar com esse pensamento. Eu falei, como diz Cabral, né, que descobriu o Brasil, ele trouxe muita gente diferente para cá. Ou seja, são misturas e misturas e misturas. Você não vai ver mais um índio puro, puríssimo. Aquela questão de que um índio do zoinho puxado, o cabelinho escorrido, bem escorridinho. Aquela coisa você não vai ver mais. Eu falei, a gente mora na cidade onde foi descoberto o Brasil, onde descobriram que já tinha, né? Nunca vi, mas é essa a história que é passada. E assim, aí ficava nesse questionamento, mas tipo, perguntou, eu expliquei, foi a aula todinha eu explicando, mas tipo, no outro dia, era a mesma coisa. Aí o professor, você é índio, mas não era pra você estar andando como você disse que tem filho, não era pra você estar andando com aquele coisinha do lado? Aí eu, que coisa? Ele foi falando em botar criança. Eu falei, professor, eu falei, não é do meu povo. Eu falei, aquela tradição não é do meu povo. Aí ele chegou e falou, mas a minha esposa usa. Eu falei, sua esposa sabe o significado daquilo que ela tá usando? Eu falei, porque tudo que você utiliza de qualquer cultura diferente, você tem que saber o significado. A gente discute muito isso, porque o pessoal fica, eu acho bonito aquele turbante que o pessoal usa. Eu falei, mas tudo tem um significado, não é você só chegar, pegar e usar. Aí tem muita, eu não sei qual é o povo que tem na UFBA, eu esqueci o nome, que você não pode chegar e estar tocando nos adereços. E o pessoal tem muito esse costume, né, em Salvador, de chegar, que bonito, deixa eu pegar. E tipo, o pessoal fala assim, não toca. O pessoal, que bestagem, não sei o quê. Não é bestagem, é da cultura, ou seja, a gente tem que respeitar. Se a pessoa falou que não toca, você vai querer saber, você poderia perguntar, por quê? Como é que funciona? Há coisas que a gente pode explicar, há coisas que a gente não pode explicar, que é só nosso mesmo. De momento ali, não tem por onde. E aí, nisso tudo, passando, o professor chegou para mim e falou, se depender de mim, você não passa na minha matéria. Aí, tipo, eu fiquei, caraca, e toda vez, né, ia naquilo, e os colegas sempre, na hora de fazer trabalho em grupo, sempre era excluída, eu sempre ficava sozinha, e com aquilo foi só me desmotivando. Eu chegava em casa, eu chorava, eu ficava, poxa, aquilo. Na verdade, eles faziam com que eu me sentisse inferior a eles. Aquela questão de que, tipo, você é burro, você não sabe porque você é índio, isso, aquilo, outro. E sempre eles eram sabidão, sempre tinham muito isso.
E quando eu tava com a galera indígena e tal, eu me sentia tão, tipo, acolhida e tal. E você fica com aquela vontade de falar, mas você não consegue, que é algo que você acaba guardando pra você. E isso é um sofrimento grande, que a gente vê como a parente trouxe logo no início, a questão das pessoas, né, do suicídio e tal. A gente vê muito isso, né, dos estudantes. Porque pô, é um sofrimento que você tem um preconceito. Eu tô no meio da galera ali, e às vezes eu sinto ali no conforto e tal, uma palavra de conforto que a galera dá, não, é assim mesmo, tem que persistir. Mas vai ter lugares que os parentes vão estar sozinhos, e a única coisa que eles vão pensar é em tirar a vida. Poxa, eu sou inferior, eu não consigo, eu não sou capaz, e acabou, pra mim vai acabar aqui. E não é dessa forma. A gente acaba, na verdade, as pessoas fazem com que os parentes acabam deixando um sonho para trás, e faz com que a família perca alguém próximo, porque pô, tu quer sair da sua comunidade para estudar, para vir voltar para sua comunidade, para você ajudar o seu povo de alguma forma, porque a gente sabe, se a gente não se formar, se a gente não se ajudar, a gente não tem quem ajude a gente. Porque a gente tem vários estudantes aí fazendo direito, tipo o secretário executivo, medicina, fisioterapeuta, porque a gente sabe a necessidade que a nossa comunidade precisa. E só a gente sabe o que a gente sofre lá fora para poder estar dando retorno depois para as comunidades. Porque às vezes a gente nem fala com a nossa comunidade, com as nossas lideranças, ou com nossos pais, o que a gente está passando. Porque se a gente falar, é arriscado eles nem deixar a gente voltar mais. Não deixa, porque é um sofrimento muito grande. Ninguém quer ver o filho seu tá sofrendo, tá sendo humilhado, que graças a Deus, tipo, humilhado a público assim, não. Mas a gente vê as piadinhas que os colegas soltam. Ah, a gente tem que andar pelado. Ah, você tem celular, mas por que você não fala no cipó? Índio anda de carro? São, assim, coisas, assim, muito, muito ignorantes que as pessoas falam. Há pessoas que querem aprender, que chegam para você e perguntam, olha, desculpa e tal, mas isso, como é que é? Mas tem pessoas que já falam já da forma de querer te irritar, e você tenta explicar para a pessoa, mas a pessoa continua insistindo ainda com piadinha e tal, que a gente vê também que não é só, como eu falei, não é só de colegas de universidade, é de professores também. E aquela questão, o professor persegue. Se você for discutir com o professor em sala de aula, ele percebe. Esse que eu não tive toda a discussão, mas eu, tipo, meio que quando ele falava, eu bati e tal. Mas ele ficou nessa, tipo, na minha disciplina você não passa. Tipo assim, eu vou ficar o resto da vida na UFA tentando passar, posso tirar 10, e ele não vai me passar, porque ele falou que se dependesse dele, não passava. E eu não peguei a matéria dele, porque, tipo, era um sofrimento. Todos os dias você ir, aquela questão, já era um sofrimento, eu estar sendo excluída dos colegas para poder estar fazendo o trabalho, ou eu fazia sozinha, ao contrário, eu não fazia, porque, tipo, era um desânimo total. Né? Falava assim, trabalho em grupo, todo mundo aqui, ó, fulano, vai fazer comigo. E eu, tipo, como se todo mundo afastasse e eu ficasse ali no meio. Velho, minha cara ficava assim, caraca, aquela vontade de chorar, de sair correndo, sabe aquela coisa de filme que você vê só em filme? E é dessa forma, a gente vê que muitos sofrem, muitos se abrem, a gente tem muitos indígenas que procuram psicólogo justamente por conta disso. A gente já teve indígena na UFBA que já tentou tirar a própria vida por conta dessa questão. A gente vê muito isso. Você vê um parente seu, ali você não dormir, você ficar dia e noite ali vigiando porque a pessoa tenta tirar sua própria vida, era revezando com os colegas. A gente sabe o sofrimento, a gente sabe o valor de uma vida, né? Então, ele não tá daquela forma porque ele quer, mas sim porque alguém fez com que ele ficasse daquele jeito. Então, tipo, preconceito a gente vive todos os dias, todos os momentos, não tem lugar certo pra gente viver preconceito. Não tem. Às vezes, como eu falo que a gente é a cidade turística, que nossa aldeia recebe muito turista, que a gente vende, sobrevive do artesanato. Mas tem turista que chega aqui, tipo, pô, você sai da sua cidade para vir para a cidade dos outros. Aí ter preconceito com as pessoas, tipo, é muito complicado. A gente vê esse tipo de piadinha dentro da comunidade. Então, realmente você ter que trabalhar muito o seu psicológico, é você pedir muito a Tupã e os espíritos que te dê força, esteja ali sempre com você, porque se você não ser forte, acabou ali, o seu sonho acaba ali mesmo, naquele momento ali. E também é o que a gente passa para nossas crianças, né? Como eu falei, quando meu filho estava comigo em Salvador, meu filho ficava, mãe, deixa eu ir embora, se você me ama e tal. Porque se eu sentia aquela pressão toda, naquela rotina minha, imagine ele que era criança, que tinha toda uma liberdade, que eu levei ele para lá. Eu mesma fiquei com medo, eu falei, eu vou levar ele de volta. Eu prefiro que eu fique aqui de longe chorando, do que ele depois chorando por ter perdido o filho, porque a gente sabe, a gente nunca se sabe, na verdade, o que passa na cabeça da criança, né? A criança, ela não é tão aberta o suficiente, às vezes, porque tá sentindo, para chegar para você e falar, olha, eu tô sentindo isso, aquilo, outro. A criança, ela não sabe expressar de uma forma
ainda como adulto, né? Se você pergunta, está sentindo o quê? Ah, estou sentindo uma dor aqui. Você não sabe explicar onde é aquela dor. Então, o cuidado que a gente tem que ter com as crianças é ainda maior que com os adolescentes, que a gente sabe, se a gente que é grande, a gente sofre esse preconceito, a gente sabe quanto é doloroso, imagine uma criança e um adolescente, né? Então, o que a gente tem mesmo é cuidar, é falar, como a colega disse que chegou na universidade, ela não teve um apoio, é uma forma que a gente também está buscando, né, o pessoal da UFBA, os estudantes que estão lá, de ter esses adolescentes, quando chega na universidade, ter esse apoio, de ter uma forma diferente, como se fosse um cursinho básico antes de realmente inserir na universidade, por conta desse sofrimento, até mesmo do baque, que não é só o baque que a gente tem psicológico, da questão do racismo, mas sim também a forma de educação, porque o ensino que a gente tem dentro da comunidade, dentro da comunidade e na cidade que a gente tem, totalmente da cidade grande, totalmente diferente da cidade grande. Ou seja, há matérias que você tem aqui que você não tem lá. Ou seja, você fica perdida, você como se você tivesse caído de paraquedas ali, você não sabe para onde você vai. E aí o baque é maior na questão do preconceito que a gente vê. Parente, em uma sociedade racista que não se reconhece como racista, ver o empoderamento desses corpos, né, a autonomia incomoda bastante. Por isso que fazem de tudo para que você desista, para que você tenha essa vulnerabilidade afetiva, né, e social. Mas sinto em dizer que terão mulheres, terão indígenas protagonistas de suas próprias histórias, agora que estamos nos aproximando mais desses espaços, que são tidos como espaços de poder, como forma também de resistência cultural, né? De estar buscando alianças e segmentos da sociedade que caminhem com a gente nessa luta, nessas pautas. Precisamos incluir as pautas indígenas nos debates, sim, e o medo dessa sociedade racista é que a gente tenha autonomia, que a gente tenha o poder e faça com eles justamente o que historicamente eles fizeram com a gente. É isso. Verdade. Verdade mesmo. Bom, eu acho que vocês deram a última palavra, já finalizaram de uma forma magnífica, né? Eu agradeço muitíssimo e o objetivo, né, do Papo de Criança com o lema "Se seu olhar muda, tudo muda", é que a gente consiga sensibilizar, ao menos, né, as pessoas que vão ouvir a gente. Eu acho que vocês falaram, trouxeram ensinamentos e palavras muito tocantes, que eu tenho certeza que quem ouvir vai ser sensibilizado por elas. Agradeço muitíssimo, Itainara Tuxá, Samei Pataxó, tá? E, bom, parabéns pelo trabalho de vocês, sigam aí, tá? E estamos todos juntos. Eu que agradeço pelo convite, viu? É sempre bom a gente estar nesses espaços, né? Trazendo um pouquinho da nossa vivência e do nosso ensinamento. Agradeço também o convite e o quanto que esse espaço é importante, né? Você é democrático, você é comprometido socialmente, por ser ético e de emancipação política também, né? E de formação cidadã. É como eu tinha dito a Luísa Guerra, quando ela entrou em contato, eu disse, olha, é pauta indígena, toda pauta indígena me interessa. Luísa, você quer dar uma palavrinha? Luísa Guerra é a nossa super participadora, realizadora, junto comigo, do Papo de Criança. Poxa, eu só tenho a agradecer mesmo, né? Eu tô sempre aqui por trás dos bastidores, mas sempre ouvindo, sempre aprendendo muito. E eu acho que essa pauta é muito importante, né? Eu fui colega de Tainara na UNEB, na verdade, ela foi minha veterana, e busquei ela pensando nisso, né? Samerri também eu tive acesso, o contato de Samerri através de uma colega também da UFBA. Eu acho que esses espaços, esses momentos, eles são oportunidades da gente ampliar nosso olhar, né? Ampliar os nossos conhecimentos e aprender muito, né? Então, eu agradeço muito também a vocês duas por terem aceitado o convite
E digo que saio daqui hoje aprendendo bastante. Tenho certeza que todos que ouvirem também vão aprender bastante com vocês. E muito obrigada sempre, né, ao Papo de Criança, a Cláudia e a todos os nossos convidados que sempre trazem essa mudança de olhar mesmo, né, que é o que a gente busca. Bom, gente, até as próximas. Até, Tchau, tchau. tchau. Muito obrigada. Olá, sou Juliana Auar, tenho 10 anos, sou indígena da aldeia Tuxá de Rodelas. Minha dica de leitura são os livros de literatura, narrativas indígenas produzidas pelos professores indígenas. E vocês podem encontrar no site do Apará UNE. Bom dia, eu sou Luca, eu tenho 12 anos, eu moro em Chalon, na Suíça. Meu livro preferido é One Piece. Meu nome é Giovanni, eu moro na ilha de Taparica e tenho 8 anos. O meu livro preferido em português é Um Gato Chamado Tato. E o meu livro preferido em italiano é Gilgamesh. Ficha técnica, música, Luciano Salvador Bahia. Desenho Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central, se seu olhar muda, tudo muda. Fernando Passos, Engenho Novo. Assistente, Luísa Guerra. Produção, José Bittencourt Júnior. Estúdio, Alex Carlyle.